E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho, sou pastor presbiteriano na cidade de São Paulo, comunidade da Vila, e dou aula de hermenêutica e interpretação bíblica desde 2004. Quero convidar você a estudar a Bíblia, a carta de Romanos, que Paulo escreveu à igreja em Romanos, capítulo por capítulo, um capítulo por mês, ou se você está assistindo no futuro, você pode maratonar um capítulo por dia. O importante é você ler a palavra de Deus e eu quero ler ela com você e poder trocar ideia. Para quem que é esse estudo? É para todo aquele que quer ler a palavra de Deus, entender melhor, entender a vontade de Deus na sua vida. Então, se você é essa pessoa, vem comigo, não precisa de teologia, coisa assim, só precisa ter vontade de ler a palavra de Deus e entendê-la. Um dos reformadores, chamado João Calvino, falou o seguinte ao ler a carta de Romanos: se nós atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. E como vamos fazer esse estudo? Você pode fazer esse estudo de forma reduzida no YouTube, aí é só você assinar o canal e apertar o sininho e toda semana quando o vídeo vier no ar você vai ser avisado, ou você pode fazer o estudo, o mesmo estudo de forma gratuita na versão estendida. Sabe aquela versão comentada pelo diretor? É isso aqui, é para pessoas mais raízes. Aí aqui embaixo você pode se cadastrar no Trilha-me. O que é Trilha-me? Trilha-me é nosso selo educacional. Lá você vai ter a versão estendida do estudo, eu vou responder perguntas e também no final tem um certificado com horas aula. Você sabia que esse estudo é um dos estudos mais pedidos no meu canal? Por isso que é uma alegria poder falar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Você sabe que essa carta influenciou os maiores teólogos cristãos que existiu na história? Por exemplo, Agostinho de Hipona, ele narra que quando ele se converteu, esse foi o texto que a voz do além falou para ele. Olha que interessante. Já Martinho Lutero, nosso reformador, ele expôs essa carta em 1516 na Universidade de Wittenberg. E ao expor essa carta, ele entendeu o conceito básico que a justiça de Deus vem pela graça. Já em 1738, em uma reunião de oração dos moravianos, eles começaram a ler os comentários de Lutero na carta de Romanos e uma pessoa se converteu chamada John Wesley e se tornou um dos grandes avivalistas da história. Por último, temos o grande teólogo Karl Barth. Quando ele viu a bestialidade da guerra mundial, junto com Romanos, ele pôde dar um fim às ilusões do otimismo liberal. Foram muitas pessoas que foram impactadas pela carta de Romanos. Não daria nem para eu falar aqui todas. Uma coisa importante para você entender já logo de introdução, que a carta aos Romanos, geralmente a gente entende como algo tão teológico, tão acadêmico, que a gente pensa que Paulo estava em alguma universidade na Europa escrevendo o seu tratado teológico com uma biblioteca, as pessoas iam trazendo o livro e falou: agora eu vou fazer um tratado e um resumo que é a fé cristã. Não, essa carta ela é ad hoc, quer dizer um termo latino que ela é específica para o momento. Ela não é tão específica como 1 Coríntios, mas ela é específica e ela responde anseios de um grupo que está ali no Império de Roma, né? A igreja que tinha sido instituída por judeus e por gentios, e por isso Paulo decide escrever antes de ir vê-los. Provavelmente, Paulo escreveu a carta aos Romanos quando ele estava em Corinto. Logo depois de ele ter feito aquela viagem ao Oriente, ele passou um tempo de mais ou menos 3 anos na Grécia e nesse tempo ele escreve essa carta. Ele chamou também Tércio para poder escrever enquanto ele ditava e ficava pensando coisas de que ele poderia falar para a igreja que estava em Roma. Eu quero destacar 4 elementos da carta para ficar na tua cabeça o tempo todo enquanto você lê Romanos. E por último, a 5ª coisa, eu vou pedir uma tarefinha para você fazer antes da próxima aula. Por que Paulo escreve essa carta? Primeira razão, é uma razão meio clara e meio óbvia, Paulo quer ir vê-los, Paulo quer fazer uma visita para eles. E pelo começo do capítulo 1,
ele já estava meio desmoralizado, ele já tinha falado muito que ia visitar essa igreja e a igreja já não estava mais acreditando. Eu não sei se é paulista ou carioca que sempre que fala assim, ó, a gente se vê, hein? E aí alguém fala, a gente se vê, vamos marcar um churrasco? Vamos. E isso não quer dizer nada, é mais ou menos parecia que a palavra de Paulo estava assim, ó, vou visitar, hein? Aí o pessoal lá de Roma estava, tá bom, né? A gente sabe disso pelo que está escrito em Romanos 15, 23. Mas agora, não havendo nesta região nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los. Paulo vai falar que ele tentou várias vezes visitar Roma e a igreja lá e foi frustrado. E a gente vai tentar entender por que lendo a carta, ok? O segundo motivo que Paulo escreve a carta aos Romanos é porque ele quer que os romanos, essa igreja, participe da 4ª viagem missionária dele, que ele vai até a Espanha. Então Paulo estava planejando sair de Corinto e passar em Jerusalém para levar as ofertas das igrejas gregas para os cristãos que estavam passando necessidade na Judéia, e depois ele iria embarcar sentido a Espanha. E por que a Espanha? Porque a Espanha era o confins da terra, aonde Cristo não havia sido ainda conhecido. Romanos 15, 20. Vamos lembrar que naquela época, para Paulo, Espanha era o fim do mundo. Não havia Américas, ele não sabia disso. Então ele estaria cumprindo a última parte do mandamento de Jesus Cristo de ir até os confins da terra. Espanha era o objetivo final, ele queria pregar o evangelho em todo lugar, ele já tinha feito toda a parte de cada mapa, faltava a Espanha. O terceiro motivo que Paulo escreve a carta para essa igreja que ele não fundou em Roma é que ele quer mostrar o evangelho que ele prega. Diferente do que muitos pensam agora, no primeiro século, Paulo era uma figura contraditória, não era uma figura unânime por toda a igreja. Então, no mínimo, ele queria fazer de forma escrita em um documento do que ele acredita e não viver por fofocas que estão lá no império. Ele várias vezes era acusado pelos judeus do primeiro século de antinomianismo. O que é isso? Uma pessoa que despreza a lei. Imagina para os judeus do primeiro século, porque Paulo pregava muito sobre a graça, levar a sério uma pessoa que desprezava a lei. Então Paulo vai mostrar que ele não despreza a lei, muito pelo contrário. Paulo leva muito sério a lei de Moisés. Aliás, essa falsa acusação foi a que em Atos vai narrar que ele acabou sendo preso por profanar o templo. Só você dar uma olhada lá nos estudos que eu fiz de Atos. Quando você lê a narrativa de Lucas quanto a Paulo, você vai ver que toda hora ele estava tendo algum problema com algum judaizante, com alguma igreja. Às vezes ele era preso, às vezes ele era apedrejado, às vezes ele era chicoteado. Então, assim, toda hora Paulo estava sendo recebido de forma truncada na cidade. O evangelho era bem recebido, mas também ele sempre tinha algum problema. Aí a gente vai entender um pouco o capítulo 13 de Romanos, só daqui a muito tempo. Por que ele vai escrever sobre a autoridade? Porque ele está dizendo, eu não sou esse arruaceiro que estão dizendo por aí, eu sou um cara sério. Eu só queria te mostrar o evangelho que Jesus confiou a mim de forma escrita. Toma aqui. E o último motivo pelo qual Paulo escreve uma carta aos Romanos é para resolver um problema entre os judeus e os gentios. Bernard Shaw, doutor em Novo Testamento, em seu webinário que ele gravou comigo sobre o panorama Romanos, ele vai explicar bem esse problema. Provavelmente, a igreja em Roma foi fundada por judeus que estavam visitando Jerusalém em Atos 2 e recebeu o Espírito Santo no Pentecoste, naquele discurso famoso de Pedro. Esses judeus voltam para o Império, para Roma, e começam a falar que o Messias já veio, que era Jesus, e as pessoas começaram a aceitar esse Jesus. O grande problema é que tem gente também que não aceita. E começou uma grande confusão no Império para ver se realmente o Messias era Jesus ou se eles ainda tinham que esperar. Então, os judeus em si, você tem que lembrar que tudo é judeu que acredita na mensagem de Pedro e judeu que não acredita. Então, eles começaram a discutir e mais ou menos no ano de 50, o imperador de Roma, chamado Cláudio César, para variar, mais um imperador que não gostava de judeu, ele pega e expulsa todos os judeus de Roma. Todos eles têm que sair. E não importa se acredita em Jesus, se não acredita em Jesus, todos eles tinham que ir embora. Isso foi narrado por um historiador chamado Suetônio, que fez várias biografias dos imperadores romanos. E ele fala desse decreto, onde Cláudio expulsa todos os judeus por causa de uma confusão
em cima de um nome chamado Crestos, e que, na verdade, na academia, quando a gente vai ver, a unanimidade é que esse nome queria dizer Cristo. E a gente tem um relato bíblico sobre essa expulsão e esse decreto. Lá em Atos 18, versículo 1 a 3, ele vai mostrar que Paulo viu Áquila e Priscila e eles tinham vindo de Roma por causa de um decreto, exatamente nesse tempo de expulsão. Nesse tempo de 5 anos, mais ou menos, que Roma ficou sem judeu praticamente, os gentios tomaram conta da igreja. Eles começaram a cuidar da igreja, da leitura bíblica, principalmente do Antigo Testamento. Já circulava a ideia do sermão de Pedro sobre Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. E eles ficaram lá na igreja e assumiram, tocaram a igreja. Quando deu o ano de 54, Cláudio morre. E quando o imperador morre, todos os seus decretos, ou a maioria deles, caducam. Com isso, todos os judeus que moravam em Roma voltaram para lá, para Roma. E você pode ver no final da carta aos Romanos, quando Paulo está mandando abraços para vários colaboradores, ele manda o abraço para Priscila e Áquila, que já tinham voltado e já estavam na igreja de Roma. Qual é o problema que deve ter acontecido? Isso é uma inferência que a gente está dando. Quando a gente lê parte do texto, a gente está tentando ver qual é o problema que Paulo está tentando resolver na sua carta. E Paulo está escrevendo tantas vezes sobre judeus, de vez em quando ele vai para os gentios, judeus e gentios, teve algum problema lá na igreja entre judeus e gentios. Cada um começou a falar umas verdades uns para os outros e aí o bicho pegou. E a inferência mais plausível que a gente tem é que quando os judeus voltaram, 5 anos depois, eles viram lá os gentios já tomando conta da igreja e eles começaram a falar, não, assim não dá para vocês liderarem a igreja, tem que ser a gente, porque a gente é descendente étnico, a gente é descendente de sangue de Abraão. Então a gente é povo especial. E começou assim, até a arrogância dos judeus, e aí os gentios falando, não precisa disso não. Então Paulo vai escrever na carta esse conflito entre gentios, que são pessoas que não são judeus, são eu e você, e os judeus raízes ali mesmo, que já estavam por séculos esperando o Messias e que Jesus era o Messias e eles tinham acreditado. Esses aí. Vai te ajudar a entender bem melhor a carta se você tiver na sua cabeça sempre esses 4 motivos. Que Paulo está querendo visitar Roma, que Paulo está querendo ajuda de Roma para ir até a Espanha e cumprir a sua missão final. Que Paulo quer a oportunidade, de forma presencial e também escrita, de apresentar o evangelho que Jesus confiou a ele e acabar com fofocas em torno do nome dele. E por último, Paulo quer falar sobre a graça de Jesus que alcançou a criação, a humanidade, tanto judeus quanto gregos. Eu tenho uma tarefa importante para você até a próxima aula. Se você tem mais de 35 anos, provavelmente na sua vida você já recebeu alguma carta de alguém. Vale também para e-mail, mas quando você recebe uma carta de alguém, você não lê um pedacinho e reflete no que a pessoa escreveu e vai dormir e acorda e fica pensando que bacana, essa pessoa falou que estava visitando tal lugar, e aí depois você pega mais um pouco, lê mais um pouquinho do e-mail e fecha e fica pensando. Quando você recebe uma carta, você lê do começo ao fim, porque a carta tem um propósito primário que é muito importante você entender logo de cara. Então a sua tarefa é ler de cabo a rabo até a próxima aula Romanos todo. Vamos fazer assim, se você está na versão resumida do YouTube, então você lê uma vez pelo menos. Se você entrou no Trilha-me e está na versão estendida, versão raiz, você tem que ler umas 3 vezes, de 2 a 3 vezes. Vamos fazer assim? Uma dica legal que eu também fiz é você procurar no Spotify Romanos, a mensagem. É uma parafraseada, mas vale a pena você ouvir de cabo a rabo ela e você pode ouvir outras versões, porque assim vai parecer que você está no 1º século, porque a maioria era analfabeta e essas cartas de Paulo, principalmente Paulo aos Romanos, eles liam em voz alta para que os outros pudessem ouvir de cabo a rabo. Então essa experiência também vale. Chegou a hora da gente levar a palavra de Deus mais a sério. Vamos ler Romanos de forma séria e pedir para o Espírito Santo nos conduzir para um caminho cada vez mais parecido com Jesus Cristo e que a gente possa ser confrontado nesse estudo, nessa leitura, mas também a gente possa ser consolado e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com a gente nessa leitura. Nos vemos no próximo vídeo.